Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e a paz seja com todos, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé na presença do nosso Deus nessa noite. Noite abençoada na presença do nosso Deus. Santa Ceia, culto de alegria, culto de festa, culto de renovar a nossa aliança com o nosso Deus, onde nós temos todas as vezes esse privilégio, essa oportunidade de estarmos aqui e assentarmos ao redor dessa mesa maravilhosa, abençoada, ao qual o Senhor Deus nos prepara para que nós possamos ter essa nossa aliança renovada com Ele. Eu gostaria nessa noite de ler o versículo 6, que está no livro de Êxodo, capítulo número 16, versículo número 31. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 16, versículo número 31. Amém? Todos acharam aí? Êxodo, capítulo 16, versículo 31. Encontrou na glória de Deus bem alta em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o povo de Israel chamou o maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Maná. Essa palavra maná no hebraico, ela significa o que é isso? Porque é algo novo que o Senhor estava entregando para o povo de Israel. Alguns historiadores, alguns teólogos buscaram entender e dizer o que era aquilo, o que era aquele maná. Muitos chegaram a dizer que aquilo era proveniente de uma determinada época do ano, onde alguns insetos de migração eles geravam aquela espécie de resina. Outros diziam que era realmente alguma coisa que era plantada na terra. Mas a palavra do Senhor é bem clara a nos dizer que o Senhor enviava o maná juntamente com o orvalho, ou seja, ele caía no céu para o povo de Deus. Não era algo natural, não era algo que nós poderíamos plantar e colher. E o maná também é uma das coisas que foram colocadas dentro da arca da aliança, para que o povo de Deus pudesse se lembrar de que Deus o sustentou no deserto. Junto com a vara de Arão, junto com as tábuas das leis, estava também uma porção do maná. A Bíblia fala de um gomer, era uma porção, uma unidade medida usada naquela época, onde a palavra do Senhor ela ensinava o povo de Deus que eles deviam durante 6 dias pegar uma porção daquele maná e se alimentariam daquele maná durante todo aquele dia. E no 6º dia eles pegariam uma porção dobrada, porque no 7º dia não viria o maná. Então eles teriam o suficiente guardado no 6º dia para se alimentarem no 7º dia. Mas uma coisa interessante na palavra de Deus, nós só vemos a referência do maná quando o povo de Deus está no deserto. Nós só vemos essa referência do maná quando o povo está indo em direção à terra prometida. Nós só vemos essa referência de maná
mas para muitos é um dia de lutas, de vencer mais o leão, independente de ser feriado ou não. Temos a nossa batalha. E o que nessa noite o Espírito Santo de Deus manda te dizer é que mesmo no meio da batalha o Senhor vai te dar a provisão. Mesmo no meio do deserto, Ele traz a provisão para a tua vida. Não importa qual seja o deserto que nós estejamos passando, se Ele fez isso com aquele povo que reclamava, com aquele povo que murmurava contra Ele, Ele entregou o maná, que dirá conosco que estamos aqui glorificando
O maravilhoso, quando nós vemos o povo de Deus no deserto, eles tinham a certeza, infelizmente não toda aquela geração, porque teve que passar-se uma geração para que somente Josué e Caleb daquela geração possuíssem a terra. E o que eu fico mais encantado, com principalmente esses dois homens, com Josué e Caleb, que eles estavam ali no meio do deserto, eles enfrentaram a aridez do deserto, eles enfrentavam as dificuldades de estar ali naquele deserto caminhando, sem murmurar, porque eles tinham a certeza de que o cativeiro deles iria mudar. Eles tinham a convicção no coração deles de que não iria ficar para sempre daquela maneira, que eles não iriam caminhar no deserto toda a vida deles. E em particular Josué e Caleb, eles foram aqueles espias que foram à terra de Canaã, e eles sabiam que aquele caminho que eles estavam fazendo não era o caminho mais rápido, mas mesmo assim eles não reclamaram, não indagaram a Moisés: Moisés, mas nós temos um caminho mais rápido, por que andamos tanto? E 40 anos se passaram, e eles confiaram na promessa, porque eles acreditavam que o cativeiro deles uma hora iria mudar, que o cativeiro deles seria mudado, que eles iriam viver uma grande virada na vida deles. Aleluia! E conosco não é diferente. Não importa qual seja a luta ou a dificuldade que você está passando, não importa qual é o cativeiro que você está, nessa noite, celebre ao Senhor declarando que você vai viver uma virada na sua vida. O Deus de Israel, aleluia, vai conquistar sobre a sua vida. E nós vamos celebrar essa noite. Nós vamos viver uma virada.
Aleluia. Vira para essa pessoa abençoada aí que está do seu lado. Nada. Não, declara com fé. Nada pode quebrar a aliança que o nosso Deus fez com você. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bendito. Essa noite, igreja, cada culto. Obrigado,
Espírito Santo. Ele me trouxe à mente o que o bispo dele pregou aqui na sexta-feira, aquela introduçãozinha. Você está disposto a pedir o chorinho para Deus? Nessa noite? Aleluia. Quem estava aqui sexta-feira? Não, glória a Deus, venha aqui. Quem que é o chorinho de Deus hoje aí? Aleluia. Nós temos que fazer dessa maneira, sair da nossa casa com uma expectativa. Eu não estou vindo para mais um culto. Hoje é ceia, mais uma ceia também. Todo mês tem mais uma ceia. Eu vou lá participar de uma ceia. Se você vier dessa maneira, você simplesmente vai comer um pedaço de pão e vai tomar um copinho de suco de uva. Mas quando você vem com o seu coração, aquela expectativa de receber algo de Deus poderoso para a sua vida, de que hoje à noite Deus vai realizar um milagre sobre a sua vida, independente de ser uma ceia ou não, mas que é um culto que você vai se derramar na presença de Deus. Porque uma coisa muito enganosa que as pessoas têm, o louvor ele não é simplesmente a primeira parte do culto. E às vezes as pessoas preferem chegar no finalzinho do louvor, na metade, ou até mesmo depois só para ouvir a palavra, e depois quer receber algo maravilhoso de Deus. O que Deus vai entregar na nossa vida é mediante a nossa entrega para Ele. O louvor, a ministração do louvor é a primeira parte do culto, é a nossa entrega. Como é que está o nosso coração neste momento? Muitas vezes nós chegamos aqui abatidos, cansados, tristes, cansados física e espiritualmente. É onde o Espírito Santo de Deus nos conduz. E quando eu falo nos conduz, é porque Ele conduz a todo mundo. Não é porque nós estamos aqui em cima ministrando louvor, que não passamos por lutas, não temos batalhas, não sofremos aflições, não chegamos aqui muitas vezes cansados e abatidos. Somos todos iguais. As mesmas lutas que vocês passam, nós também passamos. Então nós muitas vezes chegamos aqui também, no domingo, na sexta, na terça, cansados, abatidos, entristecidos, mas com o objetivo no coração de entregar o nosso melhor para Deus. E a cada culto, Deus ele supera as nossas expectativas, conforme nós entregamos o nosso melhor para Ele. É isso, aleluia, que a glória dele faz conosco. Aleluia. Será que vocês podem dar as mãos essa noite? Vamos fechar os corredores. Aleluia. Vamos superabundar nessa Shekinah que está aqui nessa noite, que está aqui passando, a presença do Espírito Santo. Aleluia. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Aleluia. Se eu passar assim, E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na
estou muito feliz porque hoje de manhã nós estávamos com um número bem grande de pessoas aqui, né? E agora à noite também. Isso é sinal que as pessoas estão andando no mesmo caminho, né? Que se viesse todo mundo agora de noite não iria caber, glória a Deus, né? Mas é providencial de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas para nós, como hoje de manhã o Senhor falou muito ao nosso coração. Eu peço a você nessa noite que você abra o teu coração e deixa Deus falar, deixa Deus derramar sobre você o que Ele tem para te abençoar. Amém? Porque todo ensinamento, toda direção que Deus nos dá, Ele nos dá para nos abençoar, para nos levar a um caminho correto. Quando Ele nos dá um mapa da mina, se eu seguir certinho, eu chego na mina e encontro o grande tesouro que é a minha salvação. Então, observe sempre o que Deus tem falado e ensinado, para que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos um minutinho. Eu creio que você está aqui nesta noite não porque está cumprindo alguma coisa, mas que você está aqui nesta noite porque há uma necessidade em você de estarmos adorando, de estarmos buscando de Deus, estarmos nos edificando, crescendo, amadurecendo no Senhor. E às vezes o inimigo nos impede, às vezes o inimigo bloqueia para que a gente não esteja, para que o Senhor não esteja fazendo isto em nossa vida. Mas eu louvo ao Senhor pela tua vida que está aqui, que o Senhor possa colocar no teu coração toda a vontade dele, e que você compreenda nesta noite a vontade, a soberana vontade de Deus, a vontade que vai fazer de você uma pessoa segundo o coração de Deus, segundo o que Deus quer para o seu povo, que você possa estar vivendo isto em nome de Jesus. Eu peço a Ti agora, meu Deus, que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente e nos capacite, Senhor, a estar entendendo, discernindo tudo que o Senhor tem para a nossa vida, e que toda barreira e impedimento que possa vir contrário, nós anulamos desde já e desfazemos toda a armadilha e astúcia do inimigo. Peço a Ti agora, Pai, que coloque as palavras na minha boca e que possamos ser edificadas por ela. Palavras que vêm do Teu trono, do Teu coração, para as nossas vidas, porque estamos segundo a Tua vontade. Nos abençoa, Senhor, nesta noite. Abra a nossa mente e tire toda mente poluída, mente, Senhor, que está voltada muitas vezes ao pecado, ao erro, mente que muitas vezes está olhando para as coisas deste mundo e esquece do Senhor, mente que muitas vezes está dominada pela ganância, está dominada, meu Deus, pelas coisas desta terra. Eu peço ao Senhor que tire tudo isto, para que o Senhor possa falar nesta noite e sejamos edificados em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Abra a palavra de Deus, Mateus. Pensada, vem para cá. Mateus capítulo 7, versículo de número 21. Glória a Deus. As crianças aí, irmãozinhos, irmãzinhas. Tudo bem?
Estenda suas mãos para cá. Senhor meu Deus, Pai amado, eu peço a Ti que venha abençoar essas crianças, que possam, Senhor, estar sendo instruídas pela Tua palavra, orientadas pelo Teu Espírito Santo, capacitadas para que quando crescerem, continuem na Tua presença. Eu peço ao Senhor agora que o Senhor venha trazer sobre eles a Tua bênção, o Teu cuidado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ó. Quando eu era da idade deles, eu também era assim, porque... Você não era? Era ou não era? Eles eram assim também? Não. Às vezes é pior. Glória a Deus, tem saúde, pula mesmo. Acharam aí? Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 21. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Amém. Meu Deus, aqui está a Tua palavra lançada, que seja como semente em terra boa, que produza frutos 100%, para que o Senhor possa estar prevalecendo na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vira que o teu irmão que está do teu lado e diga para ele assim: nós precisamos viver nesta terra fazendo a vontade de Deus. Amém? Se assente. Irmãos, quem aqui tem vontade de fazer coisas? Quem tem vontade de fazer coisas? Qualquer coisa. Ó, se você não tiver vontade de fazer qualquer coisa, meu filho, monte negro. Aí já está bom. Viu? Ou em V. Ou então a do cemitério do centro, que já está morto. Se você não tiver vontade de nada, meu Jesus, nós sempre temos vontades de alguma coisa. Às vezes eu tenho vontade de tomar uma água, às vezes eu tenho vontade de comer, às vezes eu tenho vontade de passear, eu tenho vontade de sair, eu tenho vontade de dormir, tenho vontade de acordar, tenho vontade de falar, tenho vontade de não falar. Enfim, eu sempre tenho vontades. E para nós, preste atenção nisso, para nós que somos cristãos, essas vontades passam a ser secular na nossa vida. Fazer a vontade de Deus é a nosso primórdio. A vontade de Deus não é aquela vontade que é uma questão de cultura, é uma questão de religiosidade. Não é isso. Fazer a vontade de Deus, vou dizer para você, não é você vir à igreja. Como assim, pastor? Não é a vontade de Deus que eu venho à igreja? Não é religiosidade. Fazer a vontade de Deus não é você ter uma cultura voltada a Deus. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus dessa forma, nós não estamos fazendo, na verdade, uma vontade de Deus. Nós estamos achando
um subterfúgio para tentar ter uma ligação com Deus. Quer uma prova disso? Tem pessoas que pensam assim: eu vou na igreja de manhã para que eu não precise ir à noite. E assim ela pensa que está fazendo a vontade de Deus. Pelo menos eu cumpri a vontade de Deus. Não é isso, querido. Porque isso é religiosidade. E eu quero, em nome de Jesus, e eu quero que Jesus, que Deus me dê capacidade de explicar isso, para que você viva a vontade de Deus de uma forma diferente. A forma a qual Deus nos ensina, a forma a qual Jesus nos ensina e a forma a qual o Espírito Santo nos capacita a fazer. Porque nós olhamos somente para a nossa vontade. Quem decide que você veio para a igreja? É você. Quem decide que você tem que tomar um passo de fé? É você. Quem decide que você tem que entrar no propósito? É você. Quem decide que você tem que entrar numa campanha? É você. Você decide. Mas essa decisão não pode ser ligada à vontade de Deus de uma forma religiosa, como se eu estou cumprindo a minha parte. Mas tem que ser de uma forma diferente. E é sobre isso que Deus quer falar conosco. Porque Ele fala na sua palavra, Jesus fala assim: muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. A religiosidade, a aparência, isso não leva ninguém à salvação. Não leva ninguém a entrar no reino dos céus. Não leva ninguém a estar tendo a salvação. Mas o que leva a entrar no reino dos céus é fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Ele diz assim aqui, olha na palavra dele: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade de Deus, igreja, é uma questão de atitude. Fala para o teu irmão aí. Fazer a vontade de Deus, meu irmão, é questão de atitude. Sabe a atitude? Tem dois tipos de atitude. A atitude natural e a atitude forçada. Quando você tem a atitude forçada, isto não está dentro da vontade de Deus. Mas quando você faz ou realiza uma atitude espontânea, você está agradando a Deus, porque você estará fazendo a vontade de Deus. Vamos lá, algumas atitudes que tem que ser natural, minha, atitude natural minha, sua, nossa. Eu até relacionei aqui porque é grande a relação. Por exemplo, afastar-se do pecado. Isso tem que ser natural. Não pode se afastar do pecado, meu irmão, porque você tem medo de ir para o inferno. Não se afasta do pecado porque você tem medo de ir para o inferno, mas se afasta do pecado porque você agora é de Cristo e o pecado não tem mais nada a ver contigo. Se afasta naturalmente. Não aceite mais o pecado rondando a tua vida. Não deixe a tentação entrar no teu coração. Isso é uma atitude de quem está vivendo a vontade de Deus. E para que eu possa entrar no reino dos céus, eu preciso fazer a vontade do meu Pai. Eu devo me afastar do pecado naturalmente. Irmão, minha irmã, seja sincero comigo.
e contigo também. Às vezes você não faz as coisas porque tem medo de ir para o inferno. Não é isso? Às vezes você não faz porque você fala assim: ah, se eu fizer, eu vou para o inferno, então eu não vou fazer. A tua atitude não pode ser por causa de um medo, mas é uma atitude de prazer, de fazer a vontade de Deus. Porque nós sabemos que o pecado, ele afasta o homem de Deus. E aí no dia, o Senhor não vai te reconhecer, porque você não teve a atitude da vontade de Deus. Segunda coisa que nós precisamos ter: obedecer a palavra de Deus. Não obedecer a palavra de Deus por obrigação. Eu vou fazer porque a palavra está mandando. Eu vou realizar porque a palavra está mandando. Isto tudo, igreja, Deus está mandando. Preste atenção nesse texto que nós lemos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Por que não entrarão? Porque não tiveram a atitude da vontade de Deus, porque não viveram a vontade de Deus espontaneamente, mas muitas vezes viveu a vontade de Deus de uma forma forçada, ou por medo, ou por obrigação, ou por aparência, e muitas vezes está se enganando a si próprio, achando que a atitude que você tem tido está correta, porque você tem feito, obedecido a palavra de Deus à risca. Mas se não tivesse a palavra de Deus, você não faria. Se Deus não proibisse, você não faria. Aí está a diferença de fazermos as coisas de Deus, a vontade de Deus, por espontaneidade. Conheceremos a verdade e ela nos libertará. Eu tenho que conhecer a verdade para que ela me liberte. Saber que ela existe e ter medo dela, ou fazer aquilo por obrigação, não me transforma. O que me transforma é quando eu conheço verdadeiramente a palavra de Deus e tenho atitudes segundo a palavra de Deus. Eu obedeço e faço com alegria, com satisfação. Eu faço espontaneamente e nunca tenho a sombra do pecado, nunca tenho a sombra da condenação sobre mim. Por isso que eu estou fazendo. Não, você tem que fazer com convicção que você está fazendo a Deus e está fazendo por amor. Fazer a vontade de Deus, igreja, é fundamental, mas desde que seja feita espontaneamente. Obedecer a Deus, obedeça. Obedeça com todo o teu coração, entendendo que obedecer a Deus é o melhor para nós. O que Deus deixou para nós, o que Deus nos deixou de ordem, de orientação, o resultado é bênção para nós. Não é outra coisa a não ser bênção. Então, meu querido, obedecer a Deus, sabe? Aí eu vou fazer, que senão Deus vai me castigar. Eu vou estar na oração, que senão Deus vai me castigar. Eu vou estar na campanha, porque Deus vai me castigar. Nós precisamos mudar um pouco a nossa mentalidade, igreja. O que eu preciso fazer é por necessidade de estar fazendo a vontade de Deus, e que isso seja uma atitude na minha vida espontânea. E não
sã consciência. Nós obedecemos porque amamos a Deus e queremos e temos prazer em fazer a vontade de Deus. As outras vontades ficam em segundo plano, primeiro de Deus, e tem que fazer por espontaneidade. Eu vou fazer, porque senão Deus não vai gostar de mim. Se você está fazendo assim para Deus, por favor, está perdendo teu tempo. Você vai cair aqui, ó. Muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Mas Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei enfermos em teu nome. Te conhece não, filho? Ó, vai embora. Aqui você não tem lugar, porque você nunca fez a vontade de Deus como prioridade na tua vida. Quando fez a vontade de Deus foi por imposição, por medo, por obrigação. E não é assim que se faz a obra de Deus aqui nesta terra. Se faz por espontaneidade, por amor a Deus. É o prazer de fazer, de obedecer, de viver a palavra de Deus. E isso Deus está olhando, meu querido. Deus está observando o teu passo. Deus está observando o que você pensa. Deus está observando o que você faz, a tua atitude sincera, o que realmente está dentro do teu coração. Não é o que está por fora, mas é aquilo que está por dentro. Deus está vendo isso. Terceira coisa que nós precisamos ter uma atitude: assumir compromissos. Os compromissos que nós assumimos com Deus, na obra dele, no ministério dele, tem que ser assumido com a vontade de Deus, como vontade de Deus para nós. E volto a dizer, não assumimos compromissos por obrigação e não por medo, mas assumimos o compromisso porque amamos a obra do Senhor e amamos o nosso Deus da mesma forma que Ele nos ama. E fazemos isso com espontaneidade. Eu assumo, eu faço, eu realizo, mas eu faço isso porque o meu coração está cheio de coisas boas. Eu quero fazer para Deus como eu nunca fiz, e eu quero fazer prazeroso. Eu vi as irmãs ontem aqui trabalhando, preparando chá, arrumando mesa, a pastora arrumando mesa, arrumando as coisas, fazendo, mas é prazeroso que tem que ser isso. Nós ficamos sei que hora aqui mexendo, fazendo a mesa Santa Ceia, orando, louvando, glorificando a Deus. Isso aqui não é montado assim como um circo, não. Isso aqui é consagração, isso aqui é espontaneidade. Nós fazemos isso. A pastora, às vezes alguém fala assim: a pastora não quer que eu ajude. Não é isso, é espontaneidade da parte dela. Ela quer se envolver nisso, ela gosta disso aqui, ela faz isso com prazer. Silvana faz os pães aqui, os pãezinhos, com prazer ela vem, cada vez que passa, nós estamos virando uma padaria aqui. Olha cada pão lindo, gostoso. Gostoso que depois eu levo para casa comer um, né? Mas tem que ser com prazer, olha que coisa linda. Tem um pão de hambúrguer aqui, o hambúrguer que vai aqui dentro é grande, hein? Mas é coisa feita com excelência, com prazer, e não pesa, fazer a obra de Deus, ter compromisso com Deus, não pesa. Ontem eu vi as irmãs trabalhando aqui, desmontando mesa, empilhando mesa, senão o Jean que vem ajudar aqui junto com o Jefferson aqui, para pôr as mesas lá para trás, elas iriam colocar do mesmo jeito. Elas não quiseram que nós viéssemos tomar café aqui, mas depois no final nós viemos, aí temos que cooperar um pouco, né? Mais espontaneidade. A Isa catou a Flávia com a mão e falou: vamos lá, Flávia. Pôs o aventalzinho nela lá e ó, as duas, ó, lavando xícara lá a tarde inteira.
final da tarde. Isso é gostoso, gente. É maravilhoso fazer a obra, ter um compromisso e fazer isso espontaneamente, não obrigado. Vamos fazer que o pastor está aí, ele vai ficar bravo. Vamos fazer que senão Deus vai castigar nós. Não é isso. Mas é fazer com alegria, com desenvoltura, prazeroso. A ponto de que você está quebrado, já trabalhou o dia inteiro na igreja, já fez tudo, e chegar às 8 horas da noite e falar assim: eu tenho que descarregar um caminhão de cadeira. Você vai lá, com muito prazer, e descarrega, ou carrega. É fazer com espontaneidade. Assim Deus está olhando, assim Deus está anotando. E no dia que nós chegarmos diante dele, e aí? Oh, meu Deus! Eu era lá da igreja Águios, lá de Jundiaí. Eu era diácono, eu era parte do louvor, eu era ministro, eu era aquilo. Os irmãos caíam, eu corria com o pano, cobrindo. Eu segurei muita gente lá que ia cair, até a cabeça no chão, fui lá, segurei. Eu impus a mão em muitas pessoas, as pessoas foram libertas, foram curadas. Ah, Deus, quando eu louvava, o céu descia. Nada disso vai valer se nós não estivermos cumprindo o nosso compromisso com Deus, com alegria, desenvoltura e muito prazer. Porque a vontade de Deus consiste nisso. É vontade, é tomar para si o que Deus gostaria que eu fizesse. Quarto, comunhão com o meu irmão. Como que nós podemos falar que queremos morar no céu, todos juntos, se eu não tenho aqui na terra comunhão com o meu irmão? Se aqui é uma amostragem para nós, é um aprendizado, é uma orientação para nós, como nós devemos viver. Se o Espírito Santo veio para nos ensinar e nos consolar, como que eu vou querer morar nos céus sem fazer esta parte da vontade de Deus, ter comunhão com o meu irmão? Vou te dar uma dica. Faça de tudo para ter paz com o teu próximo. Faça de tudo. Deixa o orgulho de lado, deixa a soberba de lado e vai. Se o irmão não quiser nada contigo, se o irmão te ignorar, a tua parte você fez. Amém? Amém. Aí eu não vou porque eu não fiz nada contra ele, eu não fiz nada contra ela, eles são muito chatos, eles são isso, eles são aquilo. Não é você que julga, meu irmão. Quem julga é Deus. Vai lá e faz a tua parte, vai lá e quebra. Tenta pelo menos quebrar. Porque sabe o que acontece? Duas pessoas que não se dão, se continuam assim, vão os dois para o inferno. Amém? Agora, se uma dessas pessoas vem para a outra tentar quebrar isso, pedir perdão ou qualquer coisa desse tipo, e essa pessoa não aceitar ou ignorar, ou a soberba estiver no seu coração e não aceitar, meu amigo, você que foi até ele, você está perdoado, mas a condenação cai sobre ele só. Está entendendo? Então não tem desculpa.
Não tem desculpa. Vai e tenta se aproximar. Tenta quebrar isso. Se não der, paciência, a tua parte você fez. A vontade de Deus está em você. Que você tenha uma atitude de comunhão com o teu próximo. Tenha comunhão com o teu próximo. Essa é uma atitude que mostra a vontade de Deus, a qual vai me credenciar para entrar nos céus. O dia que nós chegarmos adiante de Deus, Deus vai olhar assim na sua pasta, no seu livro. Sabe que tem 2 livros, né? Um livro está lá em Apocalipse. Tem um livro que o teu nome está escrito, e tem um livro que conta a tua história. Tudo que você faz aqui, Deus escreve lá. Tudo que você faz. Até o fio que cai da tua cabeça está anotado lá. No dia, hoje é dia 11, né? No dia 11 de outubro de 2015, caiu 25 fios de cabelo da cabeça do Lauro. Hoje acho que caiu até mais. Estou fazendo uma previsão, uma estimativa. Mas é bem isso. Só que eu estou dizendo aqui no sentido figurado. É lógico que Deus vai pegar uma caneta, só escreve com caneta Bic, não é nada disso. Ele não usa caneta para escrever, não. A palavra de Deus diz que ele escreve com o seu dedo. E tudo que você fizer aqui nessa terra está sendo anotado. E no dia que você estiver chegando naquele ponto ali, ele vai abrir o teu livro. Isso simbolicamente falando. Vai abrir teu livro e vai olhar assim. Bom, você teve um problema aqui com esse irmão, com essa irmã aqui. Mas você acertou tudo. Então beleza. Entra. Não tem problema nenhum. Mas você não acertou. Você achou que ele estava errado. E você, a soberba estava no teu coração, o orgulho estava no teu coração. E você não foi humilde. Aparta-te de mim, eu não te conheço. Você não fez a minha vontade. É bem isso, igreja. Isso nós precisamos colocar em prática hoje. Não é para daqui um tempo, não, é agora. É nesse instante. Eu preciso ter comunhão com o meu irmão. Porque se eu não tenho comunhão com o meu irmão que eu vejo, como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo? Está na palavra isso. Como eu posso dizer que eu amo a meu Deus se eu não cumpro a vontade dele, que é amar o meu irmão que eu vejo? Não tem como. Deus está nos alertando, Deus está nos orientando. Então cumpra aí esta vontade de Deus. Cumpra a vontade de Deus. Tenha comunhão com Ele. É lógico que tem questões de afinidade. Não aguento ver aquele homem falar, não aguento aquela mulher falar, o jeito dela, os trejeitos dela, aí me irrita. Quem tem que mudar? É a pessoa? Não, é você. Ser mais tolerante. O amor supera tudo. O amor suporta tudo. É você que precisa mudar. Se você não me suporta, não gosto do pastor. O pastor quando começa a dar umas cajadadas, eu não gosto, já perco até, já fico sentindo mal, não sei o quê. Irmão, não sou eu que tenho que mudar, não, é você. E me aceitar, como eu te aceito como você é. Irmãos, se eu viver, eu não sou hipócrita, eu não vou fazer ou falar aquilo que eu não faço. Não dá para não fazer. Se eu não tivesse dentro de mim o amor de Cristo, com certeza os relacionamentos meus com as pessoas não seriam o mesmo. Não seriam.
cada um de nós temos um ponto de vista das coisas e não conseguiríamos conviver bem. Por isso nós precisamos viver o amor de Cristo, para que nós possamos aprender a amar o nosso próximo. Aí entra a vontade de Deus. Você não tem que amar o teu próximo por obrigação. Entenda? Eu tenho que engolir esse cara aí. O pastor falou que eu tenho que amar, mas eu não suporto essa pessoa. Mas tudo bem, vou engolir ele porque o pastor falou. Faça isso. Não faça isso, porque você está indo para o inferno sem saber. Mas é muito melhor você pegar, se sacrificar um pouco e começar a achar naquela pessoa, em vez de você olhar os defeitos, olha as virtudes dele. Eu não vejo defeito em ninguém aqui, eu vejo virtude. E a virtude sua alegra o coração de Deus e alegra o nosso coração. Então eu não consigo pensar mal, falar mal, sabe? Ter um atrito. Não consigo, porque isso não faz parte do amor de Cristo, a vontade de Deus. Então aprenda a amar, aprenda a amar o teu irmão. Amém? Amém? Em Cristo. Jesus Cristo nem nos conhecia fisicamente. Nós nem existíamos nessa terra, mas Ele morreu por mim, morreu por você. Amém? Amém. Para a gente estar finalizando, a última atitude que eu relacionei, isso aqui tem muito mais. Se a gente for aqui falar sobre isso, nós temos a noite inteira para falar, mas nós temos a ceia para isso. Que eu vou te relacionar, que são as mais importantes. A última é servir a Deus. Servir a Deus. Quando você trabalha em alguma empresa, de que forma você serve aquela empresa? Com o seu trabalho. Amém? Mas se você serve a empresa com o seu trabalho, este trabalho que você está realizando tem que ser segundo o que a empresa necessita e não segundo o que você acha. Algumas empresas até têm então uma abertura para você pôr a tua sugestão e tudo mais, mas a maioria já tem um padrão e você tem que cumprir aquele padrão. Você tem que viver dentro daquilo que a empresa determina como um padrão. Então, se você vai lá para servir, você tem que se adequar ao padrão. Um dia o Rogério, cadê o Rogério? Aí. O Rogério falou para mim que é onde ele está trabalhando, lá no depósito da Natura. Quantos vocês trabalham no quadradinho lá? 14 pessoas num quadradinho assim. O depósito é enorme. Só entra no depósito as empilhadeiras robô. Eles programam ali nesse quadradinho e o robôzinho sai, vai lá na prateleira do bloco tal, pallet e tal, sei lá como que é. Cada produto vai e leva lá dentro do quadradinho e fala assim: está aqui o que você pediu. Só robô entra lá. Agora o Rogério chegou lá, começou a trabalhar, aí ele viu que está apertado a situação, ele sai do quadradinho e vai lá dentro do depósito e pega aquele produto que ele estava precisando para despachar. Ele fez alguma coisa de errado, de mal, vou falar assim, de mal. Ele fez alguma coisa de mal? Ele foi, está trabalhando. Ele é pago para fazer expedição. Ele foi pegar um produto para colocar no caminhão para despachar. Só que em vez de ele programar o computador, o robô para ele buscar, ele mesmo foi buscar. Ele quis facilitar. Só que está errado, porque não está na vontade do dono da empresa. A vontade do dono da empresa era que
ele programasse o computador, o robô fosse lá, pegasse, trouxesse para ele pegasse aquilo ali e designasse aonde tinha que ir. Para isso ele é pago. Dentro do reino de Deus, servir a Deus, nós precisamos fazer segundo a vontade de Deus e não a nossa. Às vezes você pode chegar para mim e falar assim: pastor, nós precisamos fazer isso na igreja. Eu ouço, mas eu só vou fazer se aquilo vier ser a vontade de Deus. Vou orar. Pode minha esposa falar, pode meus filhos falar, pode o pastor Edson falar, o pastor, qualquer outra pessoa pode me falar: pastor, acho que o senhor deveria fazer uma campanha disso, eu acho que o senhor deveria fazer isso, eu acho que agora o senhor deveria fechar a porta, eu acho que agora o senhor deveria. Não, vamos fazer tudo segundo a vontade de Deus, porque é assim que Deus quer. Quer um exemplo que está na palavra de Deus? Quer um exemplo? O bispo Ademir falou sobre isso na sexta-feira aqui, sobre a arca. A arca tinha que ser levada no lombo dos levitas, no lombo dos sacerdotes. Eles, para facilitar, colocaram um carro de boi. Este carro de boi passou numa pedra e a arca estava caindo. Uzá, um homem chamado Uzá, foi lá e segurou a arca para a arca não cair no chão, pois ele acabou morrendo ali, porque ele segurou a arca, porque ele não estava fazendo a vontade de Deus. Então fazer a obra, fazer ou servir a Deus tem que ser segundo a vontade dele, não segundo a nossa. Por isso todas as atitudes que nós vamos tendo, temos que consultar a Deus. Deus, é a tua vontade? Pede um sinal, pede uma amostragem, pede para que Ele fale contigo. E aí depois que Ele falar, depois que Ele der o sinal, você vai e faz, porque aí você estará servindo segundo a vontade dEle e não segundo a sua vontade. A nossa vontade é uma. Como eu disse aqui no começo, todos nós temos vontades, mas essas vontades ficam para nós. O mundo não. A diferença é essa, que o mundo faz a vontade que está na cabeça deles. Mas nós que servimos a Deus, em primeiro lugar é a vontade de Deus. Amém? Amém. E por que nós devemos fazer a vontade de Deus? Porque nós queremos progresso e aperfeiçoamento. Quando Deus mandou o Espírito Santo, Ele mandou o Espírito Santo para nos aperfeiçoar. Mas como que nós vamos aperfeiçoar? Como que nós vamos ter sucessos? Preste atenção, olha aqui. Às vezes nós esperamos o seguinte: que alguém chegue para nós e fale, é assim, assim e assim. Mas se ninguém falar nada, você continua fazendo do seu jeito. Deus não vai vir aqui na terra de uma forma física para nos aperfeiçoar. Ele vai usar o Espírito Santo de Deus para nos talhar, para nos aperfeiçoar, através do ensinamento da sua palavra, do direcionamento, qual é a sua vontade. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o aperfeiçoamento vem pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho que estar sempre atento, porque não adianta somente eu escutar,
Não adianta você estar aqui, olha, todo mundo olhando para mim, prestando atenção, que maravilha. Mas só isso não adianta. Você tem que pegar o que eu estou te dizendo e colocar em prática na tua vida. Não serem somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Amém? Faça com que a vontade de Deus seja realmente a tua vontade. Para finalizar, sabe qual é a diferença entre submeter à vontade de Deus e abraçar a vontade de Deus? Qual é a maneira correta? Se submeter ou abraçar? O que é o correto? O que Deus vai levar em consideração no dia do teu julgamento? Que você se submeteu à vontade dele ou você abraçou a vontade dele? Submeter significa se sujeitar, mesmo que você não queira. Você se sujeita à vontade de Deus. Quer dizer, você faz a vontade de Deus, meio que obrigado, meio que forçado. Mas você se submete, você se sujeita. É a mesma coisa na empresa que você trabalha. Às vezes você não está muito concordando com aquilo, a tua visão é outra, mas você se submete para garantir o teu trabalho. Você se submete, você se sujeita àquilo para garantir o teu trabalho, o teu salário, o seu sustento. Mas com Deus não é assim, irmão. Na verdade, nós precisamos abraçar a vontade de Deus. Abraçar significa andar junto, andar abraçado, andar em comunhão. A vontade de Deus é a minha vontade, não é a minha vontade que é a vontade de Deus, é a vontade de Deus que é a minha vontade. É fazer com satisfação, é cumprir a vontade de Deus com alegria, com entrega e com atitude. Amém? Amém. Eu quero que você abra para mim ler e finalizar Salmo 32:8. Para isso, igreja, para que eu possa abraçar a soberana vontade de Deus, ele nos deixa aqui uma orientação. Salmo 32:8 diz assim: 32:8: Me instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atire a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. O Senhor nos instrui, o Senhor nos capacita, o Senhor nos orienta. Agora, eu preciso estar vivendo isso. Fazer a vontade de Deus. Você está disposto a isso? De fazer a vontade de Deus. A tua vontade é uma, a de Deus é outra. Mas para que eu faça a vontade de Deus, e essa vontade de Deus possa valer em mim, eu tenho que fazer com alegria, com satisfação. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, faça com alegria, esteja fazendo com satisfação. Eu vejo que o Miqueias filmando, toda vez que ele vem na igreja ele filma, ele tira foto. Eu nunca mandei ele fazer isso, ele fez isso por satisfação. Ele
veio perguntar isso, aquilo. Por quê? Porque ele está fazendo uma situação. Ele quer divulgar a obra de Deus, ele quer divulgar a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Não preciso chamar ele para falar o que é. A partir de hoje eu quero que você filme, eu quero que você tire foto. Eu não cheguei para ele e falei isso, não. Foi uma atitude, uma iniciativa dele. Eu creio que isso é vontade de Deus. Amém. Está se cumprindo na vida dele. Aleluia. E com isso, quanto mais ele promove a obra de Deus, mais Deus abençoa a vida dele. Verdade, Senhor. E é um desejo do coração dele, ninguém está obrigando a fazer. E assim nós temos que viver diante do Senhor, fazer com alegria e não esperar recompensa. Isso é importante. Muitos fazem, espera a recompensa. Espera a recompensa de novo. A recompensa é essa que nós acabamos de ler aqui. Nós vamos chegar na porta do céu e Deus vai falar: pode entrar, meu amado. Filho amado, entra no conforto do teu Pai. É muito bom, né? Muito bom. Mas nós temos que pagar um preço aqui nessa terra. De não ter mais a nossa vontade como prioridade, mas a vontade de Deus. Amém? Fique de pé no nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós estamos diante da mesa da Santa Ceia. E celebrarmos a Santa Ceia é a vontade de Deus. Quando Jesus Cristo ordenou a Paulo e ensinou a Paulo o significado da ceia e falou para que ele fizesse isso em memória dele, de Cristo, essa era a vontade de Deus. E se nós estamos aqui para celebrar a Santa Ceia, nós estamos no centro da vontade de Deus. E eu digo sempre que esse tempo aqui, esta mesa colocada, este momento da ceia, é um momento muito especial para nós que somos cristãos. Não é só mais um ato, não. Não é mais uma celebração, não é mais uma Santa Ceia, não. É a Santa Ceia, que representa um tempo que Jesus veio para nos dar, para reconciliarmos com Deus através dele. E quando nós levamos a sério este momento aqui, no âmbito espiritual, muitas coisas acontecem. Você não imagina o que está acontecendo neste lugar, nas regiões espirituais. Às vezes o inimigo atacando você aí, colocando coisa no teu coração, colocando coisa na tua mente, você perdendo a comunhão do tempo, não dando importância assim. Irmãos, infelizmente muitas pessoas agem ao contrário da vontade de Deus. Quando Deus estipulou a Santa Ceia, era um tempo, porque Ele sabe, Ele conhece a você, Ele conhece a mim, Ele conhece a nós, e sabe que nós somos falhos, sabe que nós pecamos, sabe que nós somos facilmente induzidos ao erro, sabe que nós somos facilmente induzidos a ser orgulhoso, e sabe que nós somos facilmente manipulados.
fazer isto. Ele nos deixou a Santa Ceia para que toda vez que nós fizéssemos isto, nós estejamos celebrando a morte, a ressurreição de Cristo até que Ele volte. Então isso aqui é uma oportunidade que nós temos de reconciliação com Deus. Mas infelizmente há pessoas que pensam assim: hoje é Santa Ceia, eu não vou porque eu estou no pecado. Eu não vou na Santa Ceia porque eu estou errado, eu estou fazendo coisa que não está certa. Eu acho que não é certo eu ir lá tomar a Santa Ceia. Eu não vou na igreja hoje porque a Santa Ceia fala de pedir perdão e eu estou com uma mágoa daquele irmão. Eu não vou na Santa Ceia. Deus está te dando a cura. Você fala: não quero continuar do jeito que eu estou. A ceia é a cura para a tua alma. A ceia é o momento de você renovar com Deus os seus votos, a sua aliança. É tempo de você se arrepender. É tempo de você restaurar o teu altar, restaurar a tua vida diante de Deus. Você pode ter errado todos esses dias. Você pode ter pecado. Você pode ter feito algo contra o teu irmão, contra a tua irmã, contra o teu próximo. Alguém pode ter feito contra você. Mas hoje é dia de quebrar tudo isso em nome de Jesus. Perdoar, pedir perdão, confessar os seus pecados, se redimir diante de Deus e pedir ao Senhor: renova a minha aliança. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. E este tempo aqui é precioso para nós. Então não perca esta oportunidade que Deus está te dando. E toda vez que você falar tem Santa Ceia, seja o primeiro a chegar. Seja o primeiro a estar na casa do Pai, para você ser abençoado. Para que você possa estar no centro da vontade de Deus. Como que eu posso fazer a vontade de Deus se o meu relacionamento com Deus está para lá? O pecado está no meio. E Ele diz na sua palavra: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois você come e bebe. Amém? Está disposto nessa noite a renovar a tua aliança, a renovar o teu voto com Deus, o teu ministério? Está disposto? Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou um cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas
quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai um pelo outro. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto as mais coisas, ordenarás quando for ter convosco. Esse ato é tão sério que Paulo aqui faz uma observação. Este pão não é comida, e este suco da videira não é bebida para se fartar, mas é um tempo de celebração, é um tempo de consagração. E o pão representa o corpo de Cristo, e o sangue de Cristo é representado por este suco. E isso é tão sério que Paulo falou assim: olha, vamos comer todos juntos, de uma só vez. Ninguém coma na frente do outro, porque nós estamos partindo o corpo de Cristo, porque nós estamos partindo o sangue de Cristo, e tem que haver seriedade. Agora, se você estiver com fome e está olhando isso aqui como um pão para alimentar o físico, ele fala: coma primeiro na tua casa e depois você vai encerrar. Veja a hora de comer, inclusive, uma fome para cair bem. E se você está desprezando o significado desse momento, então esse é um momento sagrado, santo, que nós temos que ter respeito e fé para usufruirmos de tudo isto que o Senhor nos oferece. E para isso ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É muito sério. Então feche seus olhos e examine a sua vida. Examine-se, pois, a si mesmo, e depois coma este pão e coma deste meu destino. Fale com o Senhor. Abra teu coração. Se arrependa. Aleluia. Amém. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor, este é o marco que o Senhor nos ensina, que estamos cumprindo a tua vontade. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade que nós temos de partilhar